Oi, eu sou a Luane, tenho 16 anos, sou da Igreja Presbiteriana de Santa Rita do Sapucaí e hoje eu vou falar sobre o dia 28 do livro Eu Tô Sem Filtro, que fala sobre o tema unidade. Bom, o texto desse devocional é Mateus 10, 1 a 4, que diz: Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aqui, em Mateus 1 a 4, Jesus nos traz uma lista das pessoas que andavam com ele e fala sobre como ele deu a essas pessoas autoridade. Essas são as pessoas em quem Jesus confiava e que andaram com ele durante seus dias. E a gente pode perceber aqui, nessa lista, a diversidade das pessoas que Jesus escolheu para andar com ele. A gente pode perceber como são pessoas totalmente diferentes, de origens totalmente diferentes, e como não são as mais convencionais. Em primeiro lugar, eu queria destacar sobre como várias das pessoas aqui foram rejeitadas pelos mestres da época, pelas pessoas da época. Assim como a gente vê em outros exemplos da Bíblia, como a mulher samaritana. A mulher samaritana, que era uma mulher que ia meio-dia no poço buscar água, com o sol rachando na cabeça dela, para não ter que enfrentar o julgamento das pessoas da época por causa dos seus maridos, por causa de morar com um homem com quem ela não era casada. Mas que é essa mulher que Jesus vai, conversa com ela e oferece para ela nova vida, oferece para ela a água que, ao beber dessa fonte, ela não teria mais sede. E depois, por meio da vida dessa mulher, que ele alcança muitas mais vidas, porque depois disso ela vai pregar e muitas pessoas se convertem. Jesus escolhe as pessoas rejeitadas pelos mestres da época porque ele não julga como os homens julgam. Jesus vê o coração, ele vê realmente uma pessoa que anseia por essa nova vida, anseia por nunca ter sede. E isso nos leva ao segundo tópico. Porque muitos aqui que estão nessa lista não seriam considerados os mais santos, os mais íntegros, os mais esperados a andarem com Jesus. Porque quando a gente fala que, nossa, é o Filho de Deus, é a encarnação de Deus na Terra, a própria pessoa de Deus em carne humana, a gente espera que com ele só vão andar os mais santos, os profetas e os sacerdotes. E a gente tem aqui pescadores, cobradores de impostos, zelotes, mas isso só mostra como a gente não precisa ser perfeito para estar com Jesus. Tem um hino que a gente canta na igreja, que dá pra achar no Spotify com o nome de Sinceridade, que fala que, abre aspas, né, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, aceita um pecador. Aqui, Jesus não tá buscando pessoas perfeitas pra ir sim andar com elas. A gente vai até Jesus, as pessoas vão até Jesus, no caso, Jesus vai até elas, porque ele vai pela graça, não por causa de algo que eles mereceram, algo que eles fizeram. Jesus vai até elas totalmente por graça, por amor, ele salva, resgata, transforma a vida dessas pessoas. E aí sim faz elas santas. Aí sim faz dessas pessoas maravilhosas, não em personalidade, mas em obras, porque o Espírito Santo capacitou essas pessoas. Porque o Espírito Santo salvou eles e aí eles puderam fazer todas essas obras que a gente vê em Atos. A gente vê isso nas igrejas, que a gente não tem que estar perfeito para ir até Jesus, para deixar Jesus nos tocar, para começar a frequentar uma igreja. E a gente tem que ter essa noção que as pessoas que estão na igreja não vão ser perfeitas, porque as pessoas que começaram a andar com Jesus também não eram. Mas se essas pessoas estão ali, estão buscando a Jesus, porque Jesus falou no coração delas, então é nosso dever acolher e incorporar elas nesse corpo da igreja, né, que somos um só corpo, o corpo de Cristo na Terra. E a terceira característica que eu queria falar é que Jesus não chamou pessoas semelhantes. A gente pode ver dois exemplos de pessoas muito diferentes aqui nesse trecho, que é o cobrador de impostos e o zelote.
cobrador de impostos, que era uma pessoa muito odiada pelos judeus, porque era considerado um homem injusto, né, que roubava e tal. E tem o Zelote, que era um extremista judeu, que provavelmente também queria acabar com os romanos. E então são pessoas que tinham tudo pra não saber conviver, pra não dar certo, mas a gente vê os dois no mesmo grupo seguindo a Jesus. Essas pessoas que aqui no devocional a gente chama de tribos inimigas, que né, nunca se bicariam, mas quando eles estão buscando o mesmo objetivo, que é conhecer mais sobre o Evangelho, viver ao lado de Cristo, eles largam todas as diferenças para viver no mesmo propósito. Porque quando a gente olha para a cruz nos faz iguais. Quando a gente é salvo pela graça, nós só nos tornamos isso e colocamos todas as outras diferenças de lado. Porque é isso que Cristo nos chama para fazer. Para colocar essas diferenças de lado e entender que todos nós somos igualmente pecadores miseráveis que necessitamos dessa graça. E bom, é isso que eu queria falar hoje. Eu queria terminar lendo o versículo de João 13, que fala, João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É isso que Jesus nos chama para ter, amor uns aos outros, independente das diferenças, independente da rejeição da sociedade, independente de quem as pessoas lá fora dizem que a gente é ou quem a gente acha, porque nós sabemos que não somos merecedores, mas nenhuma dessas pessoas que a gente vê andando com Jesus também eram. Então, o chamado, tanto do livro da Bíblia Sem Filtro, como que reflete o chamado de Cristo, nosso Salvador, para entender que nós somos salvos totalmente, completamente pela graça. E refletir esse chamado no perdão a outras pessoas, no amar o próximo e no viver todos em comunhão.